Bem, bom dia, galera do primeiro ano, tranquilo? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai dar início à questão da nossa aula referente à semana 8, beleza, galera? E eu quero deixar bem claro que a gente vai começar a trabalhar aquilo que se comporta e fala sobre o processo da Alta Idade Média, né? Que vai culminar a questão do fim do Império Romano do Ocidente, né? Porque o Império Romano do Oriente ainda ele continua, vai até meados do século XV, então a gente vai ver a questão do falecimento, né? Ou então, simplesmente, como algumas pessoas gostam de dizer, da queda do Império Romano, do Ocidente, e da questão do nascimento de novas culturas naquelas regiões ali que vão bater e habitar, basicamente, a Europa Ocidental. Massa? Bem, eu preparei uns slides aqui para vocês terem uma noção maior do que a gente vai trabalhar hoje, tá? Vamos lá. Vamos começar os trabalhos referentes ao primeiro ano, beleza? Bom, a Alta Idade Média Ocidental. Galera, então, tomando como referência a questão da Alta Idade Média Ocidental, eu quero mostrar para vocês a mudança da questão da estrutura, mesmo da questão das vestimentas também, das formas de se entender, por exemplo, aquilo que habitava em torno, ou em alguns casos dentro dos próprios feudos, né? E como a população vai se comportar. Essa imagem é a imagem de um pintor chamado Fernand Braudel. Ele mostra, né, retrata, ele auxiliou muito a questão do estudo da iconografia da Alta Idade Média Ocidental, principalmente no tangente da questão das suas obras, como ele expunha, né, essa questão dessa transição. É claro que isso aqui vai mostrar também não só como se comportava as sociedades, né, a questão do vestimento, das diversões e por aí vai. Não é só essa obra que ele possui, são outras inúmeras obras que contam o cotidiano de como as pessoas viviam nesse período, beleza? Bom, vamos lá então. A Idade Média é um período, no caso, que fala sobre, no caso, idade antiga, o fim da Idade Antiga, né, com a queda do Império Romano e o início, o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, né. Essa Idade Média, entre os séculos 5 e 10, é uma afirmação do poder dos povos francos sobre os germânicos também, né. A gente vai ver principalmente a questão dos reinos merovíngios e carolíngios. Hoje, em especial, a gente vai trabalhar somente os reinos francos, né, da dinastia merovingia, tá? E na próxima aula, a gente vai trabalhar a partir dos reis carolíngios, né? E vai entender também por que recebe esse nome de merovingios e carolíngios, beleza? Bom, a formação do sistema feudal iniciou-se com a entrada dos povos germânicos no Império Romano do Ocidente, né? Por qual motivo, né? O principal é a fuga das batalhas das lutas que estavam ocorrendo em inúmeras localidades, né, principalmente na fronteira ali entre o continente asiático e o continente europeu, tá? Isso vai ocasionar, no caso, essa formação desse sistema feudal, principalmente com a entrada dos povos germânicos, que eram considerados pelos romanos como povos bárbaros, tá? O que vai se dar isso, galera? Uma incapacidade de gerir fronteiras dos romanos, né, fez com que eles começassem a abrir brechas, né, ou seja, eles começaram a abrir, de certa maneira, abrir precedentes para a invasão de hordas guerreiras dos povos bárbaros, sendo um dos fatores do seu fim. Quando eles abrem essas brechas, no caso, as hordas vão começar a ultrapassar as fronteiras. Os romanos tinham um acordo meio que de cavaleirismo, né, ou simplesmente um acordo formal, né, muito mais voltado para a questão da verbalidade, aonde esses povos que viviam nas fronteiras, eles falavam o seguinte, quando eles pararam o expansionismo, os romanos, olha, senhores bárbaros, nós não vamos invadir mais as suas terras e pedimos para também que vocês não avancem sobre nossas terras, para que não haja nenhum tipo de conflito, porque nós não estamos, né, dispostos a conflitar mais com ninguém. Mas, caso haja necessidade, a gente vai entrar em guerra, a gente vai cair na porrada sem problema nenhum. Bom, com a deposição do último imperador romano ocidental, um camarada chamado Rômulo Augusto, tá? O Odoacro, marcaria o fim definitivo em 406, Roma cai por água abaixo. Para os romanos, todos os povos que eram considerados bárbaros eram povos que não praticavam a cultura deles, ou seja, e nem além disso não falavam latim.
ou em alguns poucos casos falavam também a língua greco-latina, né, ou o grego-latim. Então, por isso eles eram chamados de povos bárbaros. Veja bem o seguinte, conforme a gente vai estudando, por exemplo, os outros povos, né, a gente já viu isso, por exemplo, a questão dos gregos, viu isso a questão dos romanos. Bárbaro é sempre aquele, né, vai ser sempre aquele que é o oposto daquilo que você pensa. Por quê? Como os romanos e os gregos dominaram durante muito tempo essa questão do rompimento de fronteiras, né, de grandes extensões territoriais, eles achavam que o modo de vida deles, na verdade, era o modo de vida mais adequado, o modo de vida mais correto a ser levado, a ser considerado, né? Portanto, consequentemente, isso faz com que eles acreditem veementemente que isso é uma verdade, né? Que eles simplesmente são o quê? São os donos da verdade, estão ali para o que der e vier. Bom, não é tão verdade assim, mas eles faziam se valer pela verdade, pelo seu poderio de guerra. Por esse motivo, eles taxam as pessoas, né, chamando de bárbaros, basicamente de pessoas inferiores, tá? Sendo um dos fatores também para o seu fim, né? Bom, os principais povos bárbaros que vão começar a invadir, a chegar junto, né, dos romanos, são os érulos, suevos, alamanos, vândalos, lombardos, burgúndios, godos. Os godos vão se dividir basicamente em visigodos e ostrogodos, tá? Os anglo-saxões e, por último, os francos, que a gente vai dar uma ênfase maior hoje, né, na aulinha de hoje, na aulinha não, na mega aula de hoje, tá? Para informar vocês sobre a formação de alguns reinos, tá? Vamos lá. Bem, os germanos eram povos militarizados, no caso, e organizados em tribos, compostos em uma comunidade de famílias e aldeias, tá? Então, veja bem como é que é a formação. Aquilo que a gente tinha em Roma, por exemplo, da questão da militarização, os germanos vão ter também, porque eles conflitavam vira e mexe, né? Só que a organização deles não é uma organização através de um império, se dá através de organização de pequenas tribos, compostas de comunidades principalmente baseadas na questão da família, e também de aldeias. Quem era o chefe dessa brincadeira, né? O chefe da tribo, geralmente, era um guerreiro eleito anualmente pelas famílias da aristocracia. A aristocracia é um conceito que você tem que guardar no processo histórico sempre. Por qual motivo? A aristocrata é aquela pessoa, né, que no caso vai fazer o quê? Aquela pessoa que vai governar um pequeno grupo. Então, que for, por exemplo, em relação a essa questão bárbara, a outras questões, por exemplo, que a gente vai ver mais à frente, com a própria questão da Idade Média, ou, consequentemente, por exemplo, na questão do próprio Brasil, a aristocracia é um grupo que vai governar, tá, para um pequeno grupo, eles não vão governar para grandes quantidades de pessoas. Por que isso acontece, galera? Bom, isso acontece devido à questão do interesse. Eles não têm interesse, por exemplo, que haja, né, uma vontade, ou então que haja um domínio, ou simplesmente, né, uma inserção de outras pessoas que possam estar junto nesse processo com eles. Como assim, junto nesse processo com eles? É só você pensar o seguinte, né? Não, vou realizar uma festa. Eu vou chamar 50 milhões de pessoas? Não, eu vou chamar as pessoas mais chegadas. Por quê? Eu quero fazer uma coisa mais reservada. Então, assim também pensavam quem? Essa população aristocrata. Mas eles queriam fazer uma festa pequena para eles, mas que todos, no caso, contribuíssem. Mas nem todos podem acessar essa festa. Então, a aristocracia, por exemplo, ocupava as melhores terras. Você pode comparar, por exemplo, a aristocracia com as pessoas muito ricas que existem no mundo? Sim, galera, você pode comparar isso aí também, tá? Então, por quê? Eles estavam no topo da hierarquia social. Eles não tinham ninguém acima deles, eram eles e eles por eles, entendeu? No nível intermediário, tá, dessa sociedade germânica, a gente tinha quem? Os guerreiros. Eles tinham direito a voto e a aclamação na Assembleia, ou seja, eles eram ouvidos também, de certa maneira, né? E quem estava na base dessa brincadeira? A maior parte da população, que se dedicava, no caso, à agricultura, ao pastoreio. Quem é que vai fazer isso? Prisioneiros de guerra, as pessoas que tinham dívidas e os escravos também, tá? Que muitas vezes eram comercializados entre os próprios germânicos. Os germanos levavam uma vida seminômade, estavam sempre em busca de novas terras para explorarem, tá? Principalmente a questão da agricultura e do pastoreio. Então, essa situação de nomadismo, tá? No seminomadismo que eles tinham, faziam eles ficarem migrando de regiões para regiões.
eles eram politeístas e suas divindades estavam relacionadas, no caso, a representações, representações com ligações diretas com a natureza. Por exemplo, Odin. Odin era o deus do céu, da guerra, e Thor, o deus do trovão. Ah, professor, eu já vi, por exemplo, que no filme dos Avengers, né, os Vingadores, existe esse Thor. Esse Thor é o mesmo Thor? Sim, é o mesmo Thor dessa mitologia nórdica, né? Isso foi mais traduzido literalmente através dos quadrinhos da Marvel, principalmente na década de 40, 50, mostrando essa questão da religiosidade nórdica, né, desse politeísmo nórdico. Eu trouxe duas imagens aqui, né, tomara que tenha ficando bom para vocês aí. Aqui, não sei por qual motivo, cortou um pedacinho do Thor, né, eu quis colocar a representação mais antiga dele, não aquela representação mais característica que vocês estão acostumados, por exemplo, nos filmes, né. Então, aqui ele está empunhando o martelo dele, né, e aqui está Odin, né, Odin que seria o deus dos deuses, né, o deus maior. Ah, professor, mas por que o Odin ele não tem um olho, né? Bom, segundo conta a lenda, ele, para ter mais sabedoria, ele teria ido no poço de Mimir, e Mimir diz o seguinte: se você quiser sabedoria, você tem que se sacrificar. Você tem que fazer o quê? Você tem que me dar alguma coisa que é muito importante para você. Ele pegou na hora, né? Essa parte muito importante não poderia ser a não ser do corpo, né? Segundo Mimir. Então, ele pegou e na mesma hora arrancou um olho, jogou dentro do poço e bebeu essa água da sabedoria. Só que ele não ficou sábio, né? Tipo, da noite para o dia, rapidamente. Ele ficou sábio, muito sábio, com o passar do tempo. Então, isso é uma mitologia também que conta em relação do processo de uma parábola, né, que mostra que a sabedoria, ela não é adquirida da noite para o dia. A sabedoria das pessoas, né, isso é um conto nórdico, ela vem quanto maior é a sua dedicação, por exemplo, aos conhecimentos, né? Que foi o caso do tio Odin, né? Ou para os nórdicos, o deus Odin, né? Existem pessoas ainda que acreditam, por exemplo, nesses deuses nórdicos. Então, galera, existe sim, tá? Eu, por exemplo, conheci um camarada da Dinamarca que ele é fã do deus dele, protetor, é Thor, né? Ele falou que Thor é o cara para ele. Mas, enfim, né? A gente tem que fazer o quê? Simplesmente tem que respeitar. Para incentivar, no caso, a arte da guerra, né, os germânicos diziam que em caso de morte, em batalhas, os homens iam para o paraíso de Walhalla, né, ou Valhalla. Já os homens que morriam por velhice ou doença, iam para Hell. Até alguma coisa em relação, por exemplo, à palavra inferno em inglês. Então, galera, eu procurei e eu não consegui encontrar, beleza? Mas pode haver, né? E as mulheres iam para um palácio da deusa Freia, né? Não é feia, pelo amor de Deus, é Freia. Os germanos se relacionavam com os romanos desde o século I, fornecendo escravos, madeiras, peles, animais, em troca de de metais preciosos e tecidos. Vejam, apesar dos romanos colocarem os germanos como povos bárbaros, povos que não praticam a cultura, eles sim têm interesse em comercializar. Ou tipo, nada é tão ruim assim que possa ser descartado, porque os germanos tinham coisas do interesse de quem? Dos romanos. Lembrando, né? Nesse século I aqui, a gente tem o quê? A compra de escravos que ainda fomentava, que alimentava demais a questão da agricultura romana. As crises que os romanos vão ter, principalmente crises internas administrativas, vão deixá-los vulneráveis à questão das invasões, tá? O que vai se tornar um forte atrativo para quem? Esses povos seminômades, que são os povos bárbaros, em invadir as fronteiras, em trair aquele acordo que existia com os romanos de não avançar nas suas fronteiras, tá? Eles vão se sentir atraídos pelas terras férteis. O que você tem que ter em mente aqui, galera, é o seguinte, que você tem que lembrar sempre que os germânicos, os povos germânicos, eles não têm o quê? Uma marcação territorial para sempre. Pelo fato de serem seminômades, eles vão ficar vagando por toda a Europa. Então, e também inicialmente por um pedaço da Ásia. Então, eles vão ficar caçando terras que eles possam se fixar, produzir, né, e depois levantar equipamento e ir embora. A falta de escravos devido ao expansionismo romano fez com que muitos germânicos se incorporassem ao Império Romano, inicialmente de forma o quê? Pacífica, tá?
Então, essa forma pacífica, eles eram aceitos. Claro que eles vão sofrer um preconceito muito violento. Ninguém era aceito de graça dentro de uma comunidade romana, então eles vão sofrer um forte preconceito, mas mesmo assim eles eram aceitos pelos governantes de forma pacífica. Eles eram obrigados, no caso passassem a ser federados, por exemplo, né, caso, não quero morar dentro de Roma, quero só me federar a Roma, né, a lutar em defesa de Roma e contra os bárbaros, tá? Ah, os bárbaros lutavam contra os... Não, galera, olha só, eles lutavam contra outros bárbaros na visão de quem? Dos romanos, tá? E para isso eles recebiam um treinamento militar romano violentíssimo para que eles pudessem saber lidar com tal situação. A relativa convivência pacífica entre os romanos e germânicos chegou ao fim quando Átila, que é o rei dos hunos na região da Mongólia, pressiona os germanos, né? O que a gente chama de um efeito dominó. E a corda acaba sempre arrebentando para o lado mais fraco. O que é o lado mais fraco dessa brincadeira entre os hunos, que também são bárbaros, os povos germânicos ou germanos, né? E os romanos. Os romanos, porque graças à questão do fim do expansionismo, do fim da concessão, ou seja, né, entre aspas, do conseguimento, né, de escravos, Roma acaba se tornando muito frágil. Teodósio, que é o imperador de Roma, permitiu a entrada de alguns godos na Trácia, está errado aqui, não é Trácio, é Trácia, e sua participação no exército e também na administração. Após a morte de Teodósio, o clima acaba esquentando, porque os povos que já eram muito preconceituosos, os povos romanos, o povo romano, que era muito preconceituoso contra os germânicos, principalmente contra essa galera que estava entrando naquele momento ali, né, que são os godos, começa a esquentar o clima. Então, somente com Alarico, né, vai haver um ponto final nesse equilíbrio, tá? Quem é esse camarada Alarico? Alarico, ele é o rei dos vândalos, tá? Bom, os hunos invadem algumas regiões, tá? Aonde pertenciam, por exemplo, né, aos próprios bárbaros, invade essas regiões, tá? E invade, inclusive, também Alarico, Roma, né? Quando os hunos eles começam a invadir, chegar no Rio Danúbio, que é a atual Hungria, o que o Alarico faz? Ele começa a correr para dentro do Império Romano. E os soldados romanos tentam, mas sem sucesso, barrar esses visigodos, né? Perdão, eu falei que Alarico era vândalo, mas Alarico é visigodos. Perdão, galera. Então, eles tentam barrar os visigodos, mas eles não têm sucesso. Por qual motivo? O exército romano está totalmente desestruturado, galera. Já tem muitos outros povos bárbaros também fazendo parte do próprio exército romano. Eles não têm aquela paixão que tinham antes para lutar contra os outros povos. Então, Roma não tem estrutura mais nenhuma para continuar essa batalha consequentemente, né, constantemente, perdão, e eles acabam simplesmente deixando as coisas acontecerem, e as coisas acontecem muito rapidamente, o que acaba levando a derrota, né, que a gente chama de uma derrocata, do Império Romano. Os vândalos, alanos, suevos começam também a não respeitar e passar as fronteiras romanas em direção a terras férteis da Gália, né? Ali onde hoje, por exemplo, fica a França, um pedaço da Espanha, né? E começam a saquear toda essa região, em busca principalmente de terras férteis e de algum tipo de riqueza, como, por exemplo, metais preciosos. Aqui eu coloquei uma mapinha para vocês entenderem o que aconteceu, né? Bom, os hunos, eles são os responsáveis. Eu costumo brincar e dizer que os hunos são a primeira peça do dominó que vai derrubar o Império Romano. Os hunos começam a pressionar desde a Ásia, né? Pressionar os visigodos, os ostrogodos, lombardos, suevos, burgúndios, francos, né? Nessa direção aqui, ó, para entrar. Ah, por que está de amarelinho e verde? A gente tem que lembrar que estava rolando a divisão do Império Romano, galera. Ou seja, o Império Romano do Oriente e do Ocidente. Ah, eles não entraram no Oriente? Entraram, mas você pode perceber que a maior parte, né, dos povos germânicos, né, eles entraram para onde? Eles entraram para o Império Romano do Ocidente, né? Então aqui dá para você ter essa ideia bem bacana de como as coisas se comportaram. Então os hunos empurram os germânicos para dentro de Roma, que estava totalmente detonado, totalmente sem apoio nenhum, que acaba ocasionando a queda definitiva do Império Romano em 476 depois de Jesus Cristo, ou DC. Bom, sendo o pivô dessa avalanche bárbara, os hunos criaram um grande império em 50 anos sob a liderança de Átila. Átila é um cara totalmente, assim, temível. Quando as pessoas ouviam falar de Átila, eles ficavam com muito medo e começavam simplesmente a vazar.
Então, eles aproveitaram os germânicos que tinham essa liderança, esse processo seminômade, e começam a ir embora também. Após a morte de Átila, os seguidores começam a abandonar aquele plano que na cabeça deles não tinha o menor sentido, que era o plano expansionista de Átila, né? Então, mas esse plano expansionista de Átila que foi abandonado mostrou uma coisa muito importante para os germânicos que eles não tinham percebido ainda, a fragilidade com que o povo romano se encontrava naquele momento. Então, dava-se nisso um processo um pouco comum, né? Por exemplo, que acontecia na Europa até esse momento, a questão da ruralização, ou o chamado êxodo urbano no século IV, desfazendo várias rotas comerciais que Roma demorou muito tempo para construir e estruturar, no caso, e consolidar. Essas trocas comerciais ficam mais restritas ao âmbito local. Você não tem uma troca mais, por exemplo, entre a Ásia e a África constante, entre a Ásia e a Europa, entre a África e a Europa tão constante assim. O comércio, ele vai basear, ele vai se fixar principalmente no âmbito mais local. Aí que vai surgir o que a gente chama de um processo de feudalização, que eles vão ter o que é um feudo, né? É basicamente uma produção autossuficiente, tá? Bom, o mundo, antigamente, né, os romanos, ele era um mundo urbano, moderno, ele dá lugar ao mundo rural e empobrecido, tá? A gente vai entender nas próximas explicações. Os reinos germânicos. Os germânicos, eles desconheciam essa questão de uma noção de Estado, né? O que é o Estado? O Estado, na verdade, somos todos nós compomos o Estado, mas tem a questão de uma administração, de uma estrutura. Só que a estrutura dos povos germânicos era uma estrutura totalmente voltada para o tribalismo. Eles não diferiam, por exemplo, o público do privado. Os reinos eram considerados patrimônio do rei. Então, a fidelidade não era dirigida, no caso, ao reino, era ao líder. Exemplo, vamos supor que eu seja o líder do, sei lá, dos primeiros anos do AP. Então, vocês, dos primeiros anos, são meus seguidores. Vocês acham que, por exemplo, o segundo ano vai me seguir se eu não sou o líder deles? Resposta: não. A fidelidade não está em relação ao primeiro ano só. A relação está em relação a mim, Armando. Então, vocês vão me seguir porque vocês acham que eu sou importante. Aí vamos supor que entre outro professor de história no meu lugar. Vocês vão seguir esse outro professor de história? Não necessariamente, né? Se vocês acharem que, por exemplo, é melhor continuar me seguindo, vão continuar me seguindo. Se vocês acharem que seja interessante seguir esse novo professor de história, vocês vão seguir esse novo professor de história. Essa é a ideia. A ideia é da figura, né, do líder. As pessoas seguem o líder. Elas não têm a questão de, por exemplo, estar no primeiro, no segundo, no terceiro ano. O importante é seguir o líder, não, por exemplo, os anos, né? Nesse caso, não era importante você seguir, por exemplo, Roma. Era importante você seguir quem administrava um pedaço de Roma, beleza? Não havia sucessão hereditária. Quando o monarca morria, então, se ele não indicasse o seu sucessor, outros guerreiros lutavam. E isso gerava inúmeras instabilidades. E essa instabilidade mostra que essa noção de Estado que os romanos tinham, por exemplo, não eram vistos pelos povos germânicos. Então, isso causava muita instabilidade. Quem vai ganhar destaque nessa tentativa de não fazer aquilo que estava sendo feito por muitos outros povos germânicos? Os francos. O reino franco era um reino germânico que foi de maior longevidade, né? Ele evoluiu muito durante a Alta Idade Média com a condição de pequeno reino para um grande império e se estendeu pela França e pela Alemanha, tá? E posteriormente conseguiu conquistar inclusive áreas da parte norte da Itália. A expansão dos francos, ao contrário de outros povos germânicos, se deu graças à sólida estrutura política e administrativa que construíram. Ele iniciou sua expansão durante a dinastia Merovingia, tendo Clovis, né, que era chamado também de Clodoveu ou Meroveu, daí o nome dinastia Merovingia, tá? O grande anexador, ou seja, o grande conquistador de territórios. O que é uma dinastia, galera? É também um outro conceito histórico. Dinastias são quando muitas famílias, uma família vai ficar muito tempo no poder. Exemplo, eu sou o rei Armando, aí eu tenho o meu filho. O meu filho vai se chamar, sei lá, Arnaldo. O Arnaldo vai continuar a minha governabilidade, né? O Arnaldo tem um filho que chama Armento. Então, Armento, que é meu neto, vai continuar a governar em nome da minha família. Então, isso é uma dinastia. E Clovis estrutura muito bem esse processo.
ele se converteu ao cristianismo, tá? Lembrando que esses povos bárbaros, ou seja, os germânicos francos, eles eram povos politeístas, então o que o Clovis faz? Ele começa a usar a inteligência. Ele é apoiado pela esposa dele, ele torna-se quê? Ele torna-se um católico. Ele demora muito tempo para fazer isso, mas ele acaba se convertendo ao cristianismo. Então, o que ele vê na igreja, né? A igreja vê nele. A igreja e Clóvis se tornam aliados, que por sua vez, uma mão lava a outra e as duas lavam a cara, que deu todo o apoio ao reino franco para a questão do expansionismo. Quando você quer, né, por exemplo, quando você é amigo de alguém, o que você busca? Você busca, no caso, a coisa que a gente chama de afinidades. Você não vai buscar, por exemplo, coisas que são divergentes, você vai procurar coisas que são convergentes. Então, aqui que o Clóvis estava fazendo? Ele estava convertendo o apoio, por exemplo, da igreja para o reino franco. Isso vai garantir muitas vantagens a ele, como, por exemplo, a facilitação da centralização de um Estado franco, que, sob a autoridade de Clóvis, organizou fronteiras, administrou reinos. Ah, mas o Clóvis não era um rei germânico? Galera, era, só que ele vai transformar totalmente a ideia, tá? A gente vai entender isso daqui a pouquinho. A igreja, por exemplo, foi permitida a cobrança de impostos, como o tostão de Pedro, né? Ou então o dízimo. Clóvis concedeu cargos e terras aos proprietários em troca de um apoio militar e de um apoio político e de um serviço militar. E anexando os territórios, chegava assim, vem cá, meu camarada, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você vai continuar com suas terras lindas, bonitas e maravilhosas, eu vou te dar apoio político e do serviço militar. Beleza? Então você vai pagar os impostos, ok? Beleza? Então, barco seguir. Ah, não vou pagar, não. Toma o reino dele e entrega para outra pessoa. Toma a área dele e entrega para outra pessoa. Assim funcionava. Então, assim, né, eles nasceram de um pequeno, né, de uma pequena localidade, quer ver? No território franco de 481, quando foi o início, que essa parte verde mais escura, eles começaram a se expandir. É claro que aqui a gente vai falar, inclusive, também, galera, sobre a questão de Carlos Magno, né, etc., que é da dinastia carolíngia. Mas olha o tamanho do império, né, dos caras. Eles conquistaram terra pra caramba, muito terra. Isso aqui anexa, né? Hoje, por exemplo, grande uma parte aqui do norte da Espanha, do norte da Espanha, a França como um todo, aí tem Holanda aqui no meio, tem a Alemanha, a própria França, a Itália, então você vê que, por exemplo, a Áustria, né, um pedacinho, por exemplo, da Hungria, né, fazendo fronteira com a atual Croácia, e por aí vai. Então, esse era o tamanho do Reino Franco, né, desse expansionismo. Lembrando, isso aqui tudo um dia foi o quê? Império Romano. Se liga nessa ideia, grava essa situação, né? Bom, como tudo isso aqui, por exemplo, era parte desse império, após a morte de Clovis, o império foi dividido em três, com o Childeberto, né, olha, nomes bonitos, citando seus filhos, tá? Clotário, que eram seus filhos, e Teodoberto, que era seu sobrinho. Eles continuaram, no caso, essa expansão dos reinos francos, mantiveram a mesma estrutura com o apoio do clero, mescladas tradições germânicas e das instituições romanas. Quando eu falei que, por exemplo, eles tinham a ideia do romano, o próprio Clovis, ele cultuava muito essa questão dos romanos, porque os romanos eram grandes conquistadores. Então, o que Clovis fez durante muito tempo? Ele colocou as instituições romanas, né, dentro das tradições, o quê? Dentro das tradições bárbaras. Os filhos deles viram e aprimoraram isso, com o intuito de expandir mais ainda, mantiveram a mesma estrutura com apoio do clero, tá? Mesclar as tradições germânicas e as principais instituições romanas, principalmente no que tange ao processo da administração. O Palácio Real era uma espécie de acampamento que se deslocava com necessidade, então eles aproveitavam essa questão do semi-nomadismo dele e vai fazer o quê? Vai começar a rodar várias partes do reino para tentar atender o mais rápido possível, o melhor possível. É importante frisar que nem todas as partes dos reinos conseguiam ser contempladas no caso, né, para essa questão desses acampamentos que se deslocavam do palácio, o que vai abrir brechas para a fragilidade de um sistema administrativo. Não entendeu isso? Olha só. Eu te mostrei aqui, no caso, o tamanho, né, nessa figura, o tamanho do Império Franco, né?
Isso aqui é uma coisa fácil de administrar? Resposta, galera, não. Isso aqui é uma coisa muito grande de se administrar. Imagina, se eles tivessem, por exemplo, só essa partezinha aqui, ó, número 530, do ano 531, seria infinitamente mais fácil de administrar. Agora, toda essa expansão territorialidade é mais complexa de você administrar. Então, essa dificuldade vai ocasionar o quê? Vai ocasionar uma possibilidade de brecha para a fragilidade do sistema administrativo. Isso faz com que lideranças locais conseguissem maior destaque, comprometendo a dinastia dos reis meroveus, né? Lembrando, Meroveu, porque é de Clovis, Clodoveu ou Meroveu, tá? Essa dinastia, e seus filhos também. Além disso, conseguisse maior destaque, comprometendo a soberania dos reis, vai surgir o papel do camarada chamado Carlos Martel. Carlos Martel foi um dos maiores administradores, chamados de prefeitos do Paço, né? Administradores reais. Ele ganhou um destaque muito grande após vencer a Batalha de Poitiers, ou Poitiers, tanto faz, não precisa saber ser fluente, né? Na língua franca, contra os árabes muçulmanos. Ele impediu que os árabes muçulmanos continuassem na França? Não. Ele venceu uma batalha que mostrou o poder que os francos tinham, salvando a cristandade latina. Ele era considerado assim. Seu prestígio, né, do Carlos Martel, podia ser medido pela força política e militar que ele acumula. Ele era uma pessoa muito carismática. Seu filho Pepino III, né, chamado também de O Breve, tornou-se rei dos francos depois de dar um golpe em Childerico III, que foi o último rei da dinastia merovingia. Quando Pipino Breve faz isso, ele vai inaugurar uma nova dinastia, tá? Como a igreja também não via outra saída, não ser apoiar e legitimar o poder de Pepino, não é Pepine, tá? É Pepino, sorry. Pepino III, tá? A igreja não via outra solução a não ser apoiar o Pepino, que lutou contra os lombardos e os bizantinos e conseguiu garantir uma terra para a igreja, tá? E a hegemonia do papado, né, na Península Itálica. O que a igreja faz? A igreja fala que ele vai ser um camarada sagrado oficialmente como rei dos francos, não só por ela, a igreja, mas por toda a representatividade que ela tem na terra e também por Deus. Assim, com Pepino, inicia-se a dinastia carolíngia. Mas o que a dinastia carolíngia tem a ver com Pepino, professor? Se você prestou atenção naquilo que eu te expliquei, né, você vai entender que o pai de Pepino era quem? Carlos Martel. Então, Carlos Martel, ele vai receber uma homenagem do seu filho Pepino III e vai ser chamado, né, a dinastia dele de dinastia carolíngia, beleza? Espero que todos tenham entendido bem a aula de hoje, galera. Caso tenha algum tipo de dúvida, entre em contato comigo pelo meu e-mail que eu vou disponibilizar para vocês, beleza? Junto dessa videoaula, eu estou mandando um arquivozinho com algumas questões para serem realizadas, que a gente vai corrigir na nossa aula, que vai ser quarta-feira, beleza? Eu espero todos lá, um forte abraço, beijo de luz, fique com Jesus, galera, e até a nossa próxima videoaula, ou estudo, né? Se tudo der certo, e com certeza vai dar certo para nós, beleza? Muito obrigado pelo empenho de vocês, espero que vocês, né, estejam gostando das aulas. Valeu!